Paz, Senhor, irmãos. Que domingo abençoado. Glórias a Deus por isso. Temos uma palavra aqui para a igreja, uma palavra para aqueles que já estão seguindo a Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao 38. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando-as nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Podei-vos assentar, irmãos. Queridos irmãos, ao termos Cristo em nossas vidas, não recebemos apenas uma nova vida. De fato, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sim, quando temos Cristo em nossas vidas, nós recebemos um novo tempo, uma nova história para viver. Mas não é só isso. Além de recebermos uma nova vida, nós recebemos também uma nova missão. Deus nos confere uma nova missão. E nós observamos isso em dois textos, principalmente, que são mais diretos. Lá em São Marcos, capítulo 16, 15. Textos conhecidos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Também lá em Mateus, capítulo 28, nós temos o mesmo direcionamento: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Nós observamos que temos uma missão enquanto cristãos. Uma missão conferida pelo próprio Jesus Cristo. Esses dois versos bíblicos foram mencionados por ele. E aqui nós não estamos vendo um pedido, um conselho. Não, nós estamos vendo, na verdade, um mandamento, uma ordem. Ide, um imperativo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Queridos irmãos, Jesus Cristo, ele foi o maior missionário de todos os tempos. Jesus Cristo jamais será suplantado por homem algum. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso modelo. Jesus Cristo é aquele que mais renunciou para cumprir a sua missão. Ele pagou o maior preço, ele se sujeitou ao maior sacrifício para cumprir a missão que o Pai lhe dera. E ele a cumpriu inteiramente. Ele em momento algum negligenciou
Ele, no tempo certo, ele foi dando os seus passos durante a vida para que a sua missão fosse executada. Ele sofreu imensamente, um sacrifício tremendo pela missão, principalmente quando estava na cruz do Calvário, recebendo sobre o seu corpo todos os nossos pecados. Por isso que nesse momento Deus o desamparou, e ele se viu sozinho, porque naquela cruz ele estava como o pior homem, concentrando-se nele todos os pecados da humanidade. Jesus estava desfigurado, tanto fisicamente quanto espiritualmente, um verdadeiro monstro na cruz, porque sobre ele estava sendo imputado os pecados de todos os estupradores, assassinos, mentirosos, traidores, todos os pecados cometidos antes dele, durante a sua existência e depois dele, foram lançados sobre Jesus naquele momento. Ele estava na cruz recebendo a pena dos pecados que nós cometemos. Nossos pecados pessoais também estavam sobre ele, e ele se sentiu o mais miserável dos homens naquele momento, porque sobre ele estava todos os pecados, e Deus não tinha condições nem de olhar para ele exatamente. Aí nós compreendemos o porquê daquele simbolismo da serpente no crucifixo, lá na época da trajetória do povo de Israel, de Canaã para o Egito, quando aquelas serpentes surgiram como juízo de Deus, picando as pessoas e as matando. E ali então Deus disse para Moisés: faça uma cruz, coloque nela uma serpente, que olhar para ela será curado. Ali estava uma representação, um tipo do que faria Jesus Cristo. Jesus, de fato, naquele momento da cruz, ele estava ali representando todos os atos malignos da serpente, do diabo, e a gente não consegue ver isso tão facilmente, a não ser quando nós recebemos uma mensagem diretamente nos anunciando isso. Jesus ali foi desprezado totalmente, porque sobre ele estavam todos os nossos pecados, ele sendo um homem puro, inocente, sem ter cometido pecado algum, por amor, levou sobre ele os nossos pecados. Jesus, sim, foi um missionário que suportou o maior sacrifício, como nós vemos agora, mas ele também renunciou a um lugar perfeito, os céus, a presença plena do Pai. Ele teve que se afastar dos céus, teve que se submeter a uma vida humana limitada, se alimentando dos nossos alimentos, dormindo, cansando como nós, experimentando o convívio com pessoas pecadoras que os traíram, xingaram ele até de endemoniado. Jesus não tinha pecado, Jesus sofreu tremendamente por amor à missão. Ele tinha que fazer isso, porque ele estava em obediência ao que o Pai lhe passou. Jesus renunciou ao conforto, renunciou à presença de um céu perfeito, porque ele tinha que vir atrás de nós. E Jesus estava aqui, a sua missão não dizia exatamente sobre ele, dizia sobre nós. A missão dele não era para beneficiá-lo, a missão dele era para beneficiar a mim e a você. Nós que seríamos beneficiados com a morte dele, não ele. Ele não precisava morrer por nada, ele não precisava vir aqui para ser mais reconhecido e exaltado do que foi, não. Mas ele fez isso por amor à missão, por amor a nós. Por isso que lá em Filipenses fala que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, se humilhou, se tornou homem e foi obediente até a morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou, colocando o seu nome acima de todos os nomes. Jesus é o maior missionário. Jesus é aquele que é um modelo para nós. Esse texto que nós lemos, queridos irmãos, Jesus ele está aqui falando com seus discípulos,
E o texto narra que ele estava percorrendo por todas as cidades, pregando, ensinando, curando as pessoas. E ele estava então numa missão, a missão que o Pai lhe confiara. E o texto narra que ele mostrava compaixão, misericórdia, porque olhava para essas pessoas e as via como ovelhas sem pastor. E ele então faz uma avaliação, preocupado e dizendo, comparando-se com uma lavoura: a seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. E ele termina com uma oração dizendo: Senhor, envia mais ceifeiros, envia mais pessoas para colherem, porque tem milhares de vidas precisando ouvir o Evangelho e serem colhidas para o reino de Deus. Esse texto nos mostra a importância de sermos motivados para a missão que Deus nos confiou através de Cristo Jesus. Jesus aqui, ele está motivado, ele está totalmente envolvido, ele percorria as cidades, ele pregava, ele ensinava, ele curava, e ele se preocupava com a falta, com a carência de pregadores, de pessoas que se colocassem na brecha para anunciar o Evangelho das boas novas. E eu pergunto para você, você está hoje imbuído desse ânimo, dessa motivação que Jesus tinha? Pois ele disse para você e para mim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ide, fazei discípulos. E ele não pediu, ele ordenou, ele deu um mandamento, ele deu uma ordem. Não é uma escolha, não é facultativo, é uma ordem, é um comando. E se você não está motivado o suficiente, ou se você não está nem um pouco motivado, ou se você está muito motivado, esta noite Deus quer te motivar mais. Deus quer falar com você. E eu perguntaria: o que tem que acontecer? O que temos que enxergar para sermos motivados a essa missão? Você está motivado a ela? Você amanhece durante a semana, você está pensando na missão que Deus lhe deu? Pois Deus não lhe deu apenas uma nova vida, eu volto a lhe dizer, Ele lhe deu também uma missão. Você a tem cumprido? Jesus a cumpriu plenamente. Ele fala lá em João 17:4, Pai, eu glorifiquei-te na terra, cumprindo toda a missão que me confiaste a realizar. Ele cumpriu tudo. E nós somos seus discípulos. O que podemos enxergar para nos motivar? Em primeiro lugar, enxergue de onde você foi tirado. Olhe para a sua vida antes que você recebeu a Jesus Cristo, aonde você estava. Lá em Colossenses diz que nós fomos tirados do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo. Nós estávamos em trevas, comece a reconhecer isso agora, com mais ênfase. Você vivia em trevas, você estava perdido, indo para o inferno, porque Jesus é o único caminho que leva a Deus. Sem Ele não chegaremos à vida eterna. Maria Madalena, lá em São Lucas capítulo 7, do versos 47 ao 48, nós observaremos ali um momento extraordinário em que ela chega na casa de Simão, um homem importante, um fariseu, e Jesus estava ali pregando a palavra dele, e aquela mulher interrompe a reunião daqueles homens, e com um vaso de perfume, derrama sobre os pés de Jesus, o adora, o exalta, e aquele homem olha com um olhar recriminador para ela, porque o texto diz que ela era pecadora. E Jesus então percebe que aquele homem a está reprovando, e lhe diz assim: Simão, vou lhe contar uma história.
Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia, vamos contextualizar hoje, lhe devia 1 milhão, e o outro lhe devia R$1.000. Esse credor perdoou a ambos devedores, o que devia 1 milhão e o que devia R$1.000. Qual devedor amará mais ao credor e será mais grato a ele? Então Simão lhe disse: eu acredito que seja aquele que devia 1 milhão. Correto. Essa mulher, ela está fazendo esse ato porque muito lhe foi perdoado. Ela olhou para o seu passado e ela está vendo esse momento comigo como um momento de perdão, um momento de nova oportunidade. Ela está me adorando agora porque muito lhe foi perdoado. E eu quero ler esse texto, porque esse texto me tocou profundamente. Lucas capítulo 7, versículo 47 e 48, Jesus disse assim para Simão: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Você quer motivar-se para a missão? Olhe para o seu passado. Olhe para a vida que você tinha outrora e veja o quanto Deus lhe perdoou, o quanto a sua vida mudou. Da mesma forma, o endemoniado gadareno, lá em São Lucas 8, 26 a 39, um homem ingovernável, um homem louco, um homem que andava nu, um homem que não morava na sua casa, um homem que vivia dormindo no cemitério, um homem cujas correntes que os homens lhe colocavam, ele arrebentava, um homem que não conseguiam dominar. Mas Jesus passa nessa cidade, e chegando lá, os demônios que estão tomando esse homem abordam a Jesus e já o questionam: por que o senhor está aqui? E Jesus logo expulsa os demônios dele, uma legião de demônios, diz o texto. E aquele homem ficou num estado normal. E diz o texto que a cidade foi para lá e olhou para aquele homem, ele ali parado, em atitude totalmente decente, correta, e ficaram abismados com aquilo. E logo aquele homem disse: Senhor, eu quero lhe seguir, eu quero estar aonde o senhor estiver. Mas Jesus falou para ele: não. Jesus lhe deu um comando maravilhoso, e foi dessa forma, lá no verso 39 do capítulo 8 de São Lucas: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ele não fez um seminário, ele não esperou tempo algum, ele saiu ali contando o que era a vida dele antes e o que Jesus tinha feito agora para ele. Aquela mulher, da mesma forma, aquela mulher que era prostituta, pecadora, ela depois serviu a Jesus e foi a primeira que chegou no sepulcro depois que Jesus ressuscitou. Aquela mulher, ela abraçou a missão tanto quanto o ex-demoniado gadareno, porque eles olharam para a sua vida de outrora. Olha para a sua vida antes de ter Jesus e comece a ver o quão é importante você levar o evangelho às pessoas. Em segundo lugar, enxergue quem você se tornou. Você se tornou filho de Deus. Você tem uma paternidade espiritual, uma paternidade perfeita. Resolva os seus problemas com a paternidade terrena. Quem sabe ela porventura tenha te ferido, te magoado. Nós costumamos ter um relacionamento com Deus numa medida proporcional àquela que tivemos com os nossos pais. E nós precisamos, para ter um relacionamento pleno com Deus, a sua paternidade, liberar perdão aos nossos pais, porque jamais teremos um pai perfeito. Todos eles falharão. Alguns falham mais do que outros. Uma paternidade abençoada facilita o relacionamento do cristão com a paternidade de Deus.
Libere hoje. Solte das correntes que te prendem. Se você tem ainda feridas que sangram, que fazem lembrar da negligência do seu pai, das falhas, da falta de aconselhamento na fase escolar, durante o casamento, do apoio que você precisou e não teve, mas Deus hoje diz para você: eu sou o teu pai. Enxergue isso, eu estou cuidando de você, eu cuido plenamente, eu pastoreio a tua vida, eu te compreendo plenamente. E saiba você, quem te trouxe a esse mundo verdadeiramente não foi o teu pai terreno, foi o teu pai celestial. Ele que determinou o teu nascimento, ele usou o teu pai como instrumento, mas quem determinou você como é, com a tua personalidade, o dia certo para nascer e tudo mais, foi Deus Pai. Ele estava no comando e ele sempre está no comando de tudo. Ele é quem liberou a sua alma, ele é quem liberou todas as condições biológicas para que você nascesse, e não foi o seu pai terreno que fez isso. Isso não diminui a honra que você deve dar ao seu pai, a consideração a ele, mas te faz consciente de que você deve fincar a sua fé, não no tratamento que o seu pai exatamente te deu, mas no tratamento que o teu pai celestial te tem dado, com tanto amor, conferido a você uma paternidade perfeita, que supre todas as suas necessidades emocionais. Deus está dizendo para você: enxergue a minha paternidade, e você vai compreender o quão importante é a missão que eu lhe dou, porque muitos estão aí nesse mundo sem pai, muitos estão sofrendo, muitos estão perdidos, e a minha paternidade, ela é supridora, orientadora, protetora, consoladora, paciente. Você tem um pai, amém? Quer ter outros irmãos? Você tem uma missão, vá buscá-los. Vamos aumentar a família. Em terceiro lugar, enxergue tudo que você recebeu, além dessa paternidade gloriosa. Queridos irmãos, nós recebemos muitas coisas. Será que vamos ficar com elas e não vamos entregar às demais pessoas? Ah, mas elas rejeitam, sim, rejeitam porque estão nas trevas, mas há o Espírito Santo para convencê-las. Anuncie, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Seja um modelo para as pessoas enxergarem Cristo em você, seja luz, seja sal. Quantas coisas Deus tem nos dado. Com a sua paternidade nos deu o perdão. Lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele nos deu a natureza divina, 2 Pedro 1,4, somos participantes da natureza divina. Nos justificou, que é nos tornar santos, aceitos, puros diante dEle. Em Romanos 5,1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos deu o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habitam em vocês, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Uma família espiritual, olha ela aqui, que bênção. Efésios 2,19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso não é pouco, você tem uma família espiritual, com a qual você tem comunhão, relacionamento. Pastoreio, Salmo 1,1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Propósito, João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e assim tudo que pedirdes em meu nome ao meu Pai, Ele vos conceda. Você tem propósito, você tem vida eterna, 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Enxergue tudo que você recebeu. Não seja egoísta, não fique só para você. Tem um mundo todo precisando receber essas bênçãos que veio dos céus. Em quarto lugar, enxergue que você foi chamado
para amar como Cristo amou. Esse mundo ensina um amor aí terreno, um amor carnal, que é contaminado, que é viciado, que é errado, que é falso. Nós somos chamados a amar como Cristo amou. Como Cristo amou é diferente. É diferente até da forma que nós mesmos amamos. Nós também procuraremos amar aquele amor falso, e no mundo está assim, amar aqueles que nos fazem bem, não amar aqueles que nos fazem o mal. E o Senhor nos ensina a amar a todos. Como isso é possível, amar aquele que nos faz o mal? Como é possível amar aqueles que nos maldizem? Só pela graça de Deus, mas Ele requer de nós isso. O Espírito Santo habita em nós, e lá em Romanos 8, 29 fala que Ele ajuda nas nossas fraquezas. Orar pelos nossos inimigos, isso é amar segundo Cristo amou. Jesus chama Judas na hora da traição: aqui vens meu amigo. Amar aquele que se tornou inimigo, chamando-o de amigo ainda. Jesus nos ensina isso. Nós temos que ter o amor de Cristo. Lá em 1 João 3,16 fala assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vamos dar a vida. Jesus deu a vida. Nós somos discípulos, vamos dar a vida em favor daqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam receber as boas novas. Lá em Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou sendo ainda pecadores. Nós precisamos amar esse mundo, mesmo que esse mundo esteja pecando lá fora e pecando contra nós. Sim, nos atacam, tem preconceito. Nós vamos amá-los, porque sabemos que eles não sabem o que fazem. Foi o que Jesus falou da cruz. Foi o que Estevão disse quando estava morrendo e sendo apedrejado: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Estão em trevas. Serão responsáveis por isso, se não se arrependerem. Mas agora não é hora de justiça, agora é hora de graça e misericórdia. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo que nós temos que dar graça e misericórdia às pessoas. E quem vai fazer justiça e juízo será Jesus, num tempo certo. E o amor dele é justiça. E esse mundo não compreende o amor de Deus, e diz que o amor de Deus, o amor cristão, não é um amor verdadeiro, porque Deus fez o inferno. Que um dia uma pessoa me falou, um espírita: como que Deus é amor? O seu Deus é amor, fez o inferno. Que Deus é esse que manda pessoas para o inferno? Deus não manda pessoas para o inferno, Deus tira as pessoas do inferno. Ele mandou Jesus e está dizendo: arrependam-se, venham para os céus, sejam meus filhos. Mas Ele respeita a decisão, e aqueles que não se arrependerem, e não se arrependendo, continuarão pecando, e pecando farão mal. E quando farão mal? Sempre. E por isso Deus os condenará ao inferno, para que o mal esteja lá e não atinja mais ninguém. Isso é justiça, isso é amor. É colocar o mal no lugar onde ele deve estar, no inferno. Se não há arrependimento, há o inferno para aquele que não se arrepende. Para o maior ato de amor, a morte do próprio Filho de Deus por nós. Vamos amar como Cristo amou. Vamos amar como Cristo amou. João 13:1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não ame por um tempo, ame até o fim. Senhor, me ajude a amar aquela pessoa, ela me fez isso, me ajude, Senhor, abençoa, transforma a vida dela, ela está sendo usada por Satanás, ela falhou, ela foi carnal, Senhor, mas em nome de Jesus, abençoe ela. A palavra do Senhor diz que quando nós fazemos orações assim, brasas de fogo vêm sobre nossa cabeça. Porque orar pelos inimigos não é para qualquer um, é para quem ama como Jesus amou. Em quinto lugar,
para você se animar e se motivar a cumprir essa missão, enxergue que não cumprir a missão é não cumprir inteiramente o propósito de Deus. Nós já pregamos uma mensagem aqui sobre os talentos. Jesus fez aquela parábola do patrão que, tendo 3 empregados, confiou a cada um deles uma quantidade de talentos. A um deu 10, a outro 2, a outro 1. E aquele que recebeu 5 talentos, negociou, granjeou mais 5. O outro tinha 2, granjeou mais 5. E o outro tinha 1, enterrou. Os talentos representam também a missão que Deus nos dá. Deus não nos dá apenas uma vida, Ele nos dá uma missão. Você a tem cumprido? Precisamos cumprir essa missão. Aqueles que a cumprirem, Ele dirá: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aquele que não cumprir, negligente e mau servo, enterraste o talento. Jesus estava dizendo: um dia eu acertarei contas com vocês. Eu tenho lhes dado uma grande missão. Eu a cumpri e vocês têm que cumprir. Vocês são meus discípulos. Portanto, ide por todo mundo. Ide pregai, ide fazei discípulos. Um dia Ele vai chamar cada um de nós. E daí cumpriu a missão? Como foi? Eu tinha muita vergonha, o senhor sabe. Não. Mas eu não sabia. Aprendesse. Tantos estudos bíblicos na igreja, a Bíblia hoje, livros, aprendesse, se colocasse na minha presença e cumprisse a minha missão. Você quer se motivar hoje? Entenda que se você não cumprir essa missão, você não estará vivendo inteiramente o propósito de Deus. E em último lugar, enxergue com amor misericordioso. Queridos irmãos, o texto que nós lemos no início dessa mensagem, Jesus diz aqui em Mateus capítulo 9, 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ele teve compaixão, misericórdia. Como nós estamos agindo hoje? Olhamos para as pessoas com aquela avaliação que é até correta, mas colocamos ela num pedestal e não falamos o outro lado da história, que é muito mais glorioso. O mundo está perdido, uma desgraça tremenda. Que maldade, quantos pecados, quantos homens. Bem que a Bíblia falou que nos últimos dias tem homens amantes de si mesmo. Está terrível esse mundo. Parou aí, meu irmão? Parou aí? E essa é a notícia que você tem para dar, que todos nós já sabemos. E o mundo sabe também, até o mundo diz isso, que não sabe o que fazer mais para conter a criminalidade. Você não tem outro lado da história, não? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por isso, fazei as obras de Deus para que o mundo as veja e glorifique o Pai que está nos céus. Capítulo 5 de Mateus. O Senhor Jesus está convidando e nos dando um poder e uma unção para nós pregarmos e transformarmos através do seu poder as vidas que estão lá fora. Há uma esperança, há uma igreja gloriosa e vitoriosa que se levanta com muito mais força do que as potestades do mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus venceu na sua época. Os apóstolos depois, cumprindo a missão, levaram 5.000, 3.000 almas logo de cara aos pés de Jesus. O mundo não era tão menos pecador do que agora, não. Milhares estão se convertendo. Sei que muitos fingem, mas tem muitos se convertendo de verdade. A igreja está prevalecendo e ela precisa prevalecer mais. E hoje Deus está chamando você: cumpra a sua missão na medida que eu lhe dei do propósito. Cumpra.
Ame aquilo que Deus ama. Só vai cumprir a missão com misericórdia, olhando para as pessoas com misericórdia, se você compreender que você tem que amar aquilo que Deus ama. Aquilo que Deus ama não é exatamente a tua empresa, a tua casa, o teu carro, a tua fazenda, o teu negócio, a tua riqueza. Deus ama pessoas. O que você mais ama? Pelo que você mais luta nessa vida? Isso vai mexer com sua motivação hoje? Eu quero amar o que Deus ama. Eu quero olhar com misericórdia. Jesus olhou aqui e viu que estavam como ovelhas desgarradas. E ele tinha, e olhando ovelhas desgarradas, e olhou com misericórdia, com compaixão. E eu, como eu estou olhando? Eu sou discípulo dele. Ele estava cumprindo a missão e eu hoje dou seguimento a essa missão. Como que eu olho para essa multidão, condenando-a, dizendo que ela está cada vez pior? Ou dizendo, há uma esperança e vamos resgatar aqueles que se arrependerem, que não sabemos quais são, mas aqueles que tiverem que se arrepender e se converter, converterão. Tem a terra boa, tem a terra em meio a espinhos, tem a terra lá seca, mas tem a terra boa. Lance sementes, muitas vão cair em terra boa vai germinar, vai crescer, vai dar fruto. Não desanime. Eu poderia perguntar aqui quantos missionários nós temos aqui na igreja. Quantos missionários foram consagrados nessa igreja? Esqueci de perguntar para o pastor Gilberto. Pastor Gilberto, quantos missionários tem consagrados aqui? Mas eu queria dizer para você que é muito importante a igreja detectar aqueles que têm um chamado específico para a evangelização e consagrá-los como missionários. Faz até um culto de consagração, às vezes dá até um crachazinho aqui, ou até o cartaz do curso de missões que ele fez. Agora você é um missionário, fez o curso de missões. Mas saiba você de que aquele endemoniado gadareno, assim que foi liberto por Jesus, ele quis seguir Jesus. Jesus falou assim, não, sai agora e anuncia tudo as grandezas de Deus que Ele tem feito na tua vida. E diz o texto, nós o lemos, ele saiu, correu várias cidades dizendo as gloriosas obras que Deus tinha feito na vida dele. Ele se converteu, já saiu missionário. Maria Madalena, aquela prostituta perdida, que lhe muito foi perdoado, ela falou, Jesus, o senhor vai ter uma base missionária. E ela foi uma das mulheres que apoiou Jesus no ministério dele. E foi a primeira a chegar lá no sepulcro depois que Jesus ressuscitou. Aquela mulher abraçou a missão, animada, igual o ex-endemoniado de Gadareno. Animada, motivada até o último momento. Jesus gerou 12 motivados, saíram para cima. Alguns foram martirizados, motivados. Eu quero dizer para você, não espere receber o crachazinho de missionário. Não espere alguém identificar você como missionário, não. Felipe, por exemplo, era um diácono. Foi eleito diácono, 7 diáconos. Houve uma perseguição em Jerusalém, ele saiu correndo pelas cidades, meio sem rumo, mas pregando o evangelho. De repente o Espírito Santo fala para ele, vai lá no caminho de Jerusalém para Gaza, vai lá no deserto, eu tenho uma obra para você lá. E ele estava ali, aquela situação difícil, aquela tragédia, perseguição. Ele não esperou ninguém mandar não, ele já sabia que ele era automaticamente um missionário, além de diácono. E ele foi para cima, ele foi lá, chegando lá, a carruagem do eunuco, um homem importantíssimo lá da rainha da Etiópia, passando, e o Espírito Santo fala para ele, se achega-te perto dessa carruagem. Uma missão e um missionário invisível. Invisíveis, missão e missionário. Ninguém estava vendo Felipe ali, ele não estava com um crachá, mas ele sabia que ele era um missionário. O homem lia o livro de Isaías, ele chega, entende tu que lês? Não, se alguém não me explicar, então assenta aqui. Ele subiu, explicou, o homem aceitou Jesus, se batizou, ninguém viu nada daquilo, Deus estava vendo.
um missionário invisível. Às vezes estamos esperando ser consagrados e chamados para ser missionário. Você é um missionário, quer esteja aonde estiver. No seu trabalho como professor, médico, seja onde for, você já está liberado desde que recebeu a Cristo a ser um missionário. Você é um enviado a levar a missão. Jesus Cristo, ele chega no poço de Jacó. Ele não chegou lá apresentando as credenciais dele. Olha, mulher do poço de Jacó, eu sou Emanuel, o Messias, Deus conosco, eu sou Cristo. Eu estou aqui para falar de Deus para você. Não, missionário invisível. Eu chego com estratégia. Ele chegou lá, mulher, me dá um copo d'água, mulher. Foi devagarinho, igual na pescaria. Lembra que Jesus falou? Para aqueles que ele chamou para ser os 12, vinde, eu vos farei pescadores de homem. Como que se pesca peixe? Vai 3 camaradas pescar. Eu sei que tem pescadores aqui, sempre me convidando para pescar. E aí então eles chegam lá, 3 pescadores, eles chegam na beira do rio. E aí, meu, tal, não sei o que, isso aí, tal. Então sobe no bote, é isso aí, tal, e conversando, isso aí, e vão colocar, e pega, não coloca nada no anzol, bota a vara lá dentro do rio e vão pegar alguma coisa, porque esse barulho todo. O pescador pega a traia dele toda, direitinho, se prepara, escolhe o melhor lugar, o horário tem a hora certa que dá mais peixe, chega lá, opa, agora quietinho, todo mundo quieto, vamos aqui, vamos colocar uma isquinha gostosa, suculenta para tampar esse anzol, porque o peixe não vem no anzol se não tiver uma isca legal aqui, vamos devagarinho, fica lá, tal, ó, não puxa na primeira que perde o peixe, tal, deixa firmar, tem a hora certa para puxar, toda uma estratégia, né? Toda uma estratégia. Tem muito crente querendo chegar num ambiente onde ele quer conquistar com a carteirinha de missionário, se apresentando como missionário, como pastor, e ele compreendeu mal. A Bíblia não falou, ide por todo mundo, pregai que você é crente. Não, ide por todo mundo, pregai a Jesus Cristo. É Jesus que você vai pregar, não é a sua condição de crente. Você tem que ser um bom pescador. Eu estava lá no último prédio onde eu morei, lá em Porto Velho. Um homem se identificou, o esposo de uma mulher que era evangélica, e ele simpatizante. Falei, você é pastor? Puxa, temos que falar aqui, rapaz, num prédio que você é pastor. Falei, não faça isso, por favor. Não queime o meu filme, você vai me dificultar. Existe um preconceito na sociedade contra os crentes, principalmente contra o pastor. Pastor, o pessoal já arrepia. Pronto, você vai me dificultar a história. Deixa que eu vou entrar devagarinho, que nem um pescador. Pregamos quase que para o prédio inteiro. 2 famílias que me lembro aqui especificamente receberam a Cristo como Salvador. Entramos no prédio, aceitaram Jesus. E foi uma coisa assim, na época da pandemia, tudo estratégia. Mandei lá uns áudios lá. Ô, meu amigo, está aí em casa, não pode sair de casa sem fazer nada. Poxa, deixa eu ajudar você a passar o tempo. Olha só, eu vi aqui, rapaz, uma mensagem interessante e tal. E dei uma mensagem suave, estratégica, pescando devagarinho. Não fui lá dizendo, eu sou pastor, tal. Até comentei hoje na escola dominical, que às vezes quando eu estou num ambiente estratégico assim, o meu maior medo é que um crente venha me encontrar nessa hora. Porque eu estou num momento estratégico, tentando ganhar, e ele chega, paz do Senhor, pastor. Eu falo, meu Deus, me entregou. Eu estava para pegar o peixe agora, correr tudo. Eu vou ter que começar a missão tudo do zero, com preconceito em cima de mim. Irmãos, não fique divulgando que você é crente, não é isso que você foi chamado para fazer. Você mostre a tua vida. Eu gosto de chegar num ambiente e mostrar a minha vida ali, o dia a dia. Puxa, esse cara é diferente. Passa uns dias, ela pergunta o que tem, ou Deus vai criar uma oportunidade uma hora, e aí vai ter respaldo na minha vida, para a pessoa crer na palavra. Você tem que ser um pescador, tem que ter estratégia, e Jesus fez isso. Observe Jesus, você vai ver. Teve algumas vezes que ele foi direto, mas ele conseguia até ler a mente das pessoas, né? Então a gente não lê, então a gente tem que ter uma estratégia, sabedoria,
com mansidão, estratégia de pescador. Comece sendo missionário invisível, não fique esperando crachá, não. Faça lá. Nem sei se depois ficaram sabendo que Filipe evangelizou aquele eunuco, mas a história paralela à Bíblia diz que aquele eunuco ganhou muitas vidas para Jesus, era um homem influente. Que coisa tremenda. Deus está chamando você para entrar na ativa. João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Faça a missão, mesmo que ela em alguns momentos seja invisível, mesmo você sendo um missionário invisível. Missão invisível, mensagem invisível, está tudo preparado. Você vai soltar na hora certa, do jeito certo. Deus vai te usar poderosamente. A partir de hoje, seja um missionário aonde você estiver. Eu vou concluir essa mensagem dizendo para vocês que eu estava para sair de Porto Velho. Tinha uma pessoa que acho que ele já tinha conhecido o evangelho antes, estava num processo, ou tinha se desviado, e ele tinha lá uma empresa, e eu comecei a relacionar-me com ele. Ia lá e conversava com ele, foi. Irmãos, foi só assim, estratégia de pescador. Só. Um ano e pouco, ou quase 2 anos. Estava para mudar de lá. Aí eu vi que ele abriu o coração para mim. Ele viu que era um cara, parecia um cara bom, né, para ele. Ele abriu o coração e eu mandei uma mensagem para ele que eu tinha pregado na igreja. Ele ouviu e falou: rapaz, você é pastor, só podia ser mesmo. Eu nunca falei que era pastor. Eu não sabia, né, nada sobre ele. Não chegue dizendo quem você é. Chega vivendo quem você foi chamado para ser. Viva o evangelho perto das pessoas. Na hora certa você vai falar sim, mas não chega falando não. Espera, fale na hora certa. Muitos aceitarão, muitos nem na hora certa vão aceitar, mas muitos vão. Deus está chamando para uma missão, e nós prestaremos conta um dia. E essa igreja, eu e o pastor Gilberto já estamos vendo ela e os presbíteros. Gente, vamos ter que fazer rapidamente essa parte de cima, a galeria. Vamos ter que depois dar um jeito, porque vai vir tanta gente para cá. E quem que vai trazer? Você. Aponta para o lado quem está do seu lado e fala: você. É você que vai trazer. Você é um missionário. Mas eu não recebi carteirinha. Eu já falei que você não precisa de carteirinha. Deus já lhe deu a carteirinha. O crachazinho já está no coração. Não precisa ficar mostrando crachá para ninguém não. Vamos se colocar em pé, irmãos. Vamos orar. Você tem levado a sério essa missão? Tem levado a sério? Oh, Jesus amado. Deixa eu ler os tópicos dessa mensagem e orar. Vamos cantar um cântico. Em primeiro lugar, para você ter motivação e se animar com essa missão gloriosa que lhe foi dada. Em primeiro lugar, enxergue de onde você foi tirado. Em segundo lugar, enxergue quem você se tornou. Em terceiro lugar, enxergue tudo que Deus lhe deu, além da paternidade. Em quarto lugar, enxergue que você foi chamado para amar como Cristo amou. Em quinto lugar, enxergue que não cumprir a missão é não cumprir inteiramente o propósito de Deus. E em último lugar, enxergue com amor misericordioso as pessoas que ainda não receberam a Cristo. Vamos cantar um cântico agora. Espero que você esteja agora. Puxa, eu vou sair daqui agora, a coisa vai ser diferente. Eu sou um vaso nas mãos de Deus. Espírito Santo me usa. Não fique com medo. Não fique com medo. Não fique com medo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me
noite como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que ao certo ao eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só de então. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como brecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Continue cantando baixinho esse lindo cântico. Irmãos, me recordo que muitas vezes, quando eu era jovem, principalmente, os pastores que pregavam sobre missões, nos conclamando a nos posicionar e sermos missionários e ganharmos vidas para Jesus. E eu tremia nas bases, assim, sabe? Como que eu vou conseguir? E eles eram muito mais ousados, sabe? Eles chegavam, e eu não fiz isso, mas eles faziam assim: olha do seu lado, tem alguém que você trouxe para essa igreja? Quanto tempo você está congregando aqui? 2 anos? 3 anos? Tem alguém que você trouxe para Jesus aqui? Do teu lado ou lá sentado? Tem? Olhe, não tem? Tem em outro lugar? Então, estava aquele confronto na gente. Mas como você foi chamado para uma grande obra? Jesus te comissionou e te deu o Espírito Santo, está lá em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então não tenha medo. O Espírito Santo, ele tem um poder para te dar. Então vença esse medo, comece a orar e fala: Espírito, me ajuda. Irmãos, pela graça de Deus, durante a minha trajetória como missionário invisível lá em Rondônia, porque depois me tornei pastor, mas antes Deus nos deu a graça de levar muitas pessoas para Jesus. Uma juíza, 2 escrivãs que convivíamos juntos. Uma se tornou pastora na Assembleia de Deus lá em Joinville, a irmã Carla. Nós fomos ganhando vidas para Jesus. Ganhamos, irmãos, um padre para Jesus da Igreja Católica Ortodoxa. O Senhor Jesus nos deu essa graça. Eu não sabia nem como fazer. Eu fui na casa dele, ele estava numa luta, e eu falei: o Senhor é como o apóstolo Paulo, um homem ilustre, um homem culto, um homem versado, um homem erudito, um homem que conhece a palavra, mas o Senhor ainda não descobriu um segredo que o apóstolo Paulo também não tinha descoberto. E falei de Jesus para ele, e ele começou a chorar, e entregou a sua vida a Jesus. Irmão Amauri José, isso aconteceu, está fazendo uns 10 a 15 anos, e ele faleceu, está fazendo uns 5, 7 anos. Foi uma coisa gloriosa que aconteceu, irmãos. E a gente olha, eu era aquele garoto, aquele jovem que olhava: meu Deus, mas como que eu vou ganhar vidas para Jesus?
É difícil, eu não consigo convencer. Não é você. Não é você, é Deus que vai fazer essa obra. Deus vai fazer essa obra. Irmãos, para aumentar a sua fé, uma vez aí foi uma missão dentro da igreja, né? Estávamos pregando a palavra. Antes de terminar a mensagem, um homem na igreja, esposo de uma irmã que estava orando por ele há mais de 30 anos, dizia a irmã Ilse: pastor, há mais de 30 anos eu oro por ele, pelo meu marido. O marido dela saiu lá do banco e veio para frente, eu pregando a mensagem, parou na frente. Eu falei: o que está acontecendo? Desci assim: um minuto, irmãos, aí, que é? Eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu parei a mensagem, aí que eu vi que não é a gente mesmo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala: não precisa nem terminar a mensagem não, eu já convenci ele. Pode parar aí, rapaz, de falar. É eu que faço a obra. O irmão se converteu, se tornou um homem firme em Deus. Aquela mulher dá o testemunho até hoje. Uma senhorinha que está vivendo na internet ali e manda mensagem para mim, irmã Ilse. Irmãos, que coisa gloriosa. Como Deus faz? Deus vai te usar. Aonde você estiver, Deus vai te usar. Não precisa ter crachá, tá bom? Vai te usar. Na profissão que você tem, Ele vai te usar. Uns, Ele pega e dá crachá e fala: você vai para a África. Você vai sim, você vai para tal lugar. Outros, não. Continue onde você está. Você vai ser ali. Invisível. Missão invisível. Resultado visível. Resultado operante. Vidas vão se converter através da sua estratégia, da estratégia que eu vou te dar. Vai lá pescar, vai lá pescador, vai lá. Cante o coro desse hino para a gente chorar. Cante mais uma vez o coro. Como o farol que brilha, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos, porque aqui o Senhor levantou missionários. O Senhor não nos deu apenas uma vida, o Senhor nos deu uma missão. E o Senhor já tem dado o teu Espírito. É a virtude de Atos 1:8. Mas recebereis a virtude e o poder, e esse poder vai te capacitar. É Ele quem capacita. E o Senhor tem levantado vidas hoje e capacitado-as a evangelizarem. E elas estão dizendo: contem comigo, Senhor Jesus. Contem comigo, a seara é grande, é poucos os ceifeiros. Eu me apresento como um ceifeiro hoje. Eu vou me animar, eu vou me motivar mais. Me fortaleça, me ajuda. Senhor, eu tenho que ganhar vidas, porque o Senhor ama pessoas, e eu vou amar aquilo que o Senhor mais ama. Me ajuda, Senhor. Me usa para a tua honra e para a tua glória. Tira de mim o medo, o receio, o acanhamento. Me dê ousadia, coragem. Senhor, eu quero ter esse entendimento. Eu quero enxergar tudo isso que o Senhor falou para eu enxergar hoje. Que o Senhor é meu Pai, que eu tinha uma vida perdida, que eu tenho que cumprir essa missão plenamente, que eu tenho que ter misericórdia, que eu tenho que amar como Cristo amou. Me ajude a enxergar do jeito que o Senhor enxerga. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Pastor Gilberto, aleluia. Glórias a Ti, ó Pai.